Bem-vindos ao debate, nosso espaço para análise rigorosa e a troca de perspectivas sobre as forças estruturais que movem o mercado. Dando as boas-vindas aos investidores do canal Bússola dos Dividendos, nós vamos começar hoje indo direto ao nosso ponto crítico. O que a maioria esmagadora das pessoas ignora sobre aquele dividendo aparentemente farto que brilha na tela da corretora, é que ele frequentemente camufla um risco sistêmico profundo. Exato. Em muitos casos, a distribuição desse provento é financiada por emissão de dívida cara, e isso vai corroendo de forma silenciosa o capital que deveria compor a sua sucessão patrimonial. Hoje é fevereiro de 2026, e o cenário macroeconômico, ele não aceita desaforo. Nós temos uma taxa Selic cravada em 15% ao ano e, como se não bastasse, sofremos choques inflacionários contínuos. Basta olharmos para o IPCA 15, mais recente, que bateu 0,84% em apenas 15 dias. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Como analista focada na validação de dados, eu reforço que o custo do dinheiro hoje pune severamente qualquer ineficiência. E o nosso desafio central hoje é debater como o alocador, aquele focado na preservação de capital, consegue identificar empresas verdadeiramente saudáveis, evitando o famigerado voo de galinha. Exatamente. Aquelas ações que sobem rápido por pura euforia como um castelo de cartas, mas desabam por total ausência de sustentação. E antes de aprofundarmos nas nossas teses, eu quero deixar um aviso para quem nos escuta. Há um insight de ouro, uma virada de chave metodológica sobre como o mercado precifica os lucros históricos, que separa definitivamente a verdadeira geração de riqueza de uma armadilha de valor. Nós prometemos detalhar isso no fechamento da nossa discussão. Com certeza, é algo que muda o jogo para o investidor maduro. Mas, voltando ao cenário de juros a 15%, do meu lado da mesa, eu defendo que a única defesa estrutural neste ambiente é a aplicação inegociável de um filtro quantitativo tríplice. Retorno sobre patrimônio líquido sempre acima de 20%, um teto muito rígido de endividamento e margens operacionais sólidas de 2 dígitos. Sem isso, você está exposto à ruína. É uma excelente provocação. E, veja bem, eu trago uma perspectiva divergente sobre a suficiência desses números frios. Eu concordo em gênero e grau que a Selic a 15% liquida qualquer negócio sobrealavancado. Não há espaço para erro nesse aspecto. No entanto, eu argumento que essas métricas matemáticas absolutas, embora essenciais como um diagnóstico inicial, representam apenas uma fotografia contábil estática. Certo? A verdadeira blindagem contra esse voo de galinha exige a validação contínua do comportamento do mercado. Sem a confirmação de um volume de negociação consistente e sem o balizamento do contexto histórico do setor, especificamente o múltiplo de preço sobre lucro, a planilha de fundamentos mais perfeita pode se transformar em uma prisão sem liquidez para o patrimônio de uma vida inteira. Você argumenta que a matemática contábil pode ser uma prisão se não houver volume de mercado. Eu compreendo a lógica, mas discordo do peso que você dá a isso de imediato, porque a questão central, para mim, reside primariamente no custo de oportunidade estrutural. Como assim? Você diz em relação ao prêmio exigido pelo investidor na entrada. Exatamente, o custo de capital livre de risco da nossa economia está em 15% ao ano. Ponto. A sobrevivência do capital exige limites inflexíveis. O investidor focado em sucessão patrimonial, aquele que já passou dos 55 anos e não tem mais tempo para recuperar grandes perdas, ele não pode assumir o risco da volatilidade corporativa sem ser muito bem remunerado por isso. A matemática fiduciária clássica. Sim. A teoria nos mostra que, se a renda fixa básica e garantida pelo governo te paga 15%, entrar na renda variável exige, no mínimo, um prêmio de risco adicional de 5%. É essa matemática simples que nos leva à exigência inegociável de um ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, de 20%. Para cada R$ 100 de capital próprio que os acionistas deixam retidos na empresa, os executivos têm o dever fiduciário de gerar R$ 20 de lucro líquido no ano. E eu acompanho o raciocínio. A teoria do prêmio de risco é incontestável no papel. E na prática também.
Vamos imaginar uma empresa industrial fictícia. Vamos chamá-la de Brasil Assets SA. Se essa empresa entrega, digamos, 12% de retorno sob um cenário de juros a 15%, ocorre uma destruição irracional de valor. A alocação de recursos nesse negócio torna-se um erro grosseiro. O capital estaria rendendo menos e sofrendo riscos diários do que renderia parado no tesouro. É uma destruição de riqueza silenciosa. Exato. E além disso, a empresa precisa ter um endividamento inferior a 2,5 vezes o seu EBITDA, que é a capacidade pura da empresa de gerar dinheiro com sua operação antes de pagar os bancos. Negócios muito alavancados terão seus lucros sumariamente devorados pelas despesas financeiras. O filtro quantitativo não é uma sugestão de alocação, ele é a primeira e última linha de defesa do seu dinheiro contra o risco sistêmico. A sua premissa faz todo o sentido na teoria financeira. Eu reconheço o rigor dessa matemática e a importância fiduciária dela. Contudo, na prática da gestão patrimonial, o cenário se apresenta bem mais complexo. Eu não compro a ideia de que essa fotografia tríplice resolve por si só o problema da segurança no longo prazo. Focar exclusivamente em indicadores internos pode mascarar armadilhas enormes se você não cruzar isso com a densidade do ativo no mercado secundário. Mas como assim? Se a empresa gera os 20%, ela é eficiente. Gerencialmente, os executivos estão de parabéns, sem dúvida. A operação interna é muito eficiente. Mas e se essa mesma Brasil Assets SA não apresentar um volume financeiro de negociação crescente na Bolsa de Valores? Você diz, se as cotas na tela da corretora não tiverem muitos compradores diários. Uma questão de liquidez de tela? Precisamente. Se não há fluxo de capital institucional entrando de forma consistente, nós temos um problema de liquidez grave. A ausência dessa liquidez indica que o mercado mais amplo, os grandes fundos e gestores, não estão validando essa tese contábil. Eles não acreditam na sustentabilidade desse ROI. E aí, imagine o cliente lá na ponta, precisando liquidar uma parte da carteira para um evento de sucessão ou para um compliance tributário inesperado. Certo, um evento de liquidez forçada. Sim, se a ação não tiver profundidade de ofertas, ou seja, se não houver demanda robusta, o simples ato desse investidor vender suas cotas vai derrubar o preço da ação. O voo de galinha não acontece apenas porque a empresa parou de dar lucro no balanço. Ele acontece porque o movimento de alta era estruturalmente frágil, restrito a um pequeno grupo. Quando alguém grande decide sair, o castelo de cartas desaba, por melhor que seja o ROI na sua planilha. O fluxo de saída e com a liquidez é absolutamente válida. Mas eu vejo a formação de valor por um prisma fundamentalmente diferente. A liquidez, no fim das contas, facilita a porta de saída, mas ela não cria a saúde intrínseca do negócio. A saúde de uma empresa, a sua proteção contra a ruína total, é endógena. Ela vem de dentro para fora, da sua própria eficiência operacional. Mas o valor de face do patrimônio vem da negociação externa. O valor está sendo ancorado em patrimônio real e expansão de capacidade. Eu argumento que alocar capital flexibilizando essa matemática rigorosa, focando excessivamente em procurar ações que têm muito volume só porque os outros estão comprando, flerta de forma muito perigosa com o comportamento de manada. A liquidez é o prêmio que o mercado te dá depois que a fundação foi bem construída. O fundamento contábil tem que vir primeiro, inegociavelmente. Mas aí é que está a nossa principal divergência estrutural. A liquidez não é um prêmio secundário no mercado de capitais. Ela é a própria condição que materializa o valor para o investidor minoritário. Você argumenta que a saúde da empresa vem de dentro para fora. Se estivéssemos falando de uma empresa de capital fechado, onde você é o controlador, eu concordaria plenamente, o fluxo de caixa iria direto para sua conta. Mas nós estamos falando de mercado público. Onde as distorções acontecem todos os dias. Sim, e o valor do seu patrimônio na tela é uma negociação constante entre a execução interna da diretoria e o escrutínio externo do mercado. Se a empresa reporta margens excelentes, mas o volume financeiro permanece restrito a meia dúzia de especuladores, esses múltiplos que você defende
tornam-se múltiplos de papel. Não existe realização de riqueza se você não consegue converter a cota em dinheiro real no preço justo no momento em que precisa. A ausência de liquidez invalida a proteção teórica da planilha. Você foca de forma muito enfática no momento da venda da cota, no desinvestimento. Mas a liquidez não salva ninguém da destruição do poder de compra no meio do caminho durante a fase de acumulação. É por isso que eu insisto nos fundamentos internos de solvência e proteção contra a inflação. É aqui que os números frios mostram sua superioridade absoluta para preservar patrimônio maduro. Lembra do dado que citei no início? O IPCA 15 batendo 0,84%? Um choque em apenas 15 dias. Quando nós exigimos uma margem líquida estritamente superior a 10%, não estamos brincando de colocar selos de qualidade em planilhas financeiras. Nós estamos construindo uma blindagem real contra choques inflacionários. Uma empresa que opera com margens ralas, ali na casa dos 3%, pode parecer muito atraente se o volume de negociação estiver alto e o mercado estiver comprando a narrativa. Eufórico, claro. Mas o que acontece quando há um repasse violento no preço da energia elétrica? Ou um choque cambial pressionando as matérias-primas importadas? A margem de 3% desaparece. Ela vira prejuízo operacional no mês seguinte. O lucro evapora. E aí, some a isso a questão da alavancagem. A nossa métrica exige que a dívida líquida seja inferior a 2,5 vezes o EBITDA. Se uma operação passa para 3 ou 4 vezes de alavancagem com juros a 15%, a matemática fiduciária simples nos mostra que quase toda geração de caixa vai apenas para rolar a dívida com os bancos. O risco de insolvência é brutal. Como justificar o foco em volume de tela ou liquidez se a empresa está a um choque de custos de uma recuperação judicial? Eu concedo esse ponto de forma muito clara. Demonstrando rigor analítico, é irrefutável que trabalhar com uma dívida líquida acima de 3 vezes o EBITDA, num ambiente de capital a 15% ao ano, é trabalhar exclusivamente para o credor bancário e não para o acionista. A solvência é um pré-requisito inegociável. E concordo que as margens operacionais precisam ter gordura para absorver a inflação crônica brasileira. É uma questão de sobrevivência básica. Sim, mas eu questiono profundamente a utilidade prática dessa gordura operacional se o investidor cometer o erro primordial da alocação em bolsa: pagar o preço errado pelo ativo no momento da compra. Você está se referindo à distorção de precificação histórica. Exatamente. E é aqui que eu trago o balizamento imperativo do múltiplo de preço sobre lucro, o PL. Pense no seguinte cenário prático. Um investidor de alta renda aplicou o seu filtro rigoroso. Ele encontrou a empresa ideal. Ela tem margem de 12%, protegida da inflação, tem dívida controlada em 2 vezes o EBITDA e entrega o ROI exigido de 20%. Um relógio suíço no papel. Porém, devido a uma euforia temporária de mercado, alguma narrativa tecnológica sobre o setor, o mercado precificou essa empresa a um PL de 40 vezes. Ou seja, pagando 40 anos de lucros atuais consolidados para adquirir o ativo hoje, o que alonga o tempo de payback de forma severa. Alonga para um nível que eu considero temerário, principalmente se a média histórica de negociação desse setor específico, e isso é o ponto-chave, for de apenas 15 vezes o lucro. Se o nosso investidor aloca o capital de uma vida inteira nesse ativo no pico da euforia narrativa, a empresa vai continuar saudável, ela vai continuar vendendo seus produtos e honrando suas dívidas, mas o investimento dele como pessoa física será um desastre completo. Haverá uma contração de múltiplos. Inevitável. O movimento natural das forças estruturais de mercado é a reversão à média. Quando o PL voltar para as 15 vezes históricas, o valor da ação será esmagado em mais de 50%. Comprar uma empresa excelente pelo preço estruturalmente errado destrói completamente o yield on cost, que é aquele dividendo real medido contra o dinheiro que efetivamente saiu do seu bolso lá atrás.
A empresa é sólida, repito, mas a alocação se converteu em um voo de galinha para quem entrou no topo. A sua análise levanta uma distinção muito sofisticada entre a precificação momentânea de um ativo financeiro na bolsa e a qualidade orgânica inerente do negócio por trás dele. E isso toca diretamente na nossa última e mais profunda discordância de hoje: a definição estrutural do que de fato constitui uma empresa verdadeiramente saudável. Para o investidor maduro que nos ouve, cujo foco é preservar patrimônio e evitar sobressaltos, eu reafirmo que a essência da segurança é a completa independência corporativa em relação a injeções de capital externo. A autonomia da tesouraria. Exato. O compliance financeiro orgânico. O filtro quantitativo prova isso de forma inequívoca. O ROI elevado reflete a eficiência de gestão sobre o dinheiro já retido, enquanto a geração de fluxo de caixa livre garante que as obrigações com credores sejam pagas sem depender da boa vontade do mercado de capitais para novas emissões. A precificação do mercado secundário, esse PL de 40 vezes que você mencionou, certamente determina o timing exato da alocação. Preço importa, ninguém discorda, mas isso não altera o fato de que a companhia continuará operando e distribuindo proventos, independentemente de como a Faria Lima avalia suas cotas amanhã de manhã. O balanço forte é o que protege o acionista do risco de ruína definitiva. O balanço forte protege a companhia da falência, sem sombra de dúvida, e o risco de ruína sistêmica cai drasticamente. Porém, não me convence a ideia de separar de forma tão estanque, tão isolada, o destino operacional do negócio do destino financeiro do investidor que detém essas cotas. Vamos analisar isso sob o prisma de uma assessoria patrimonial. A saúde da empresa, de fato, é validada pelas suas métricas internas, mas a saúde do investimento para quem detém a ação, especialmente aquele que teme ver o patrimônio derreter pela metade por causa de uma crise de confiança, exige que uma avenida de duas mãos funcione de forma eficiente. A avenida entre a economia real da empresa e a percepção da bolsa? Sim, se o mercado, que é composto por investidores institucionais, estrangeiros e grandes fundos de pensão, não validar a tese de vantagem competitiva daquela empresa através de um fluxo constante e direcional de capital, a cotação definha. O custo de capital próprio implícito aumenta para a empresa. O que era, na cabeça do investidor, uma proteção matemática infalível baseada em ROI, transforma-se rapidamente em capital morto, uma carteira de dividendos engessada, cujo valor de face derrete perante a inflação real e o custo de oportunidade, mesmo que as fábricas da empresa continuem operando normalmente. A validação estrutural tem que, obrigatoriamente, casar o balanço contábil interno com a fita de cotações externa e as médias históricas do setor. Nós estamos alcançando um nível de detalhamento metodológico crítico sobre como alocar recursos de forma verdadeiramente prudente e, respeitando o tempo da nossa análise de hoje para nossa audiência, nós precisamos sintetizar nossas posições. Ao observar este mar tempestuoso, regido por uma Selic punitiva de 15% ao ano, eu continuo inabalável na visão de que o investidor não pode flexibilizar o seu farol quantitativo primário. O cumprimento daquele filtro absoluto é o ponto de partida irrevogável de qualquer estratégia de sucessão patrimonial. Retorno sobre o capital superior a 20% para garantir o prêmio de risco fiduciário, endividamento abaixo de 2,5 vezes para não ser escravo do sistema bancário e margens líquidas acima de 10% como escudo contra os choques de custos imprevisíveis. Sem esses 3 alicerces absolutos, a alocação abandona o terreno seguro do investimento e entra na zona temerária da aposta direcional. E a minha síntese para você que acompanha esse debate tentando blindar a própria carteira é que demonstrações financeiras impecáveis e filtros rigorosos de rentabilidade são apenas a primeira camada da devida diligência. Sozinhos, no vácuo de uma planilha de Excel, eles são insuficientes para evitar a destruição de valor. Sem a ratificação contínua da liquidez, confirmando que o dinheiro inteligente do mercado também atesta a qualidade daquela tese, e sem a ancoragem inegociável da relação de preço sobre lucro em relação à média histórica daquele setor, os números mais perfeitos podem conduzir o investidor maduro direto para um abismo.
Pagar um múltiplo errado por uma operação certa destrói o retorno composto de forma tão violenta quanto investir diretamente no ativo errado. Eu percebo que, no fundo, chegamos a uma intersecção muito nítida na nossa análise hoje. Ainda que tenhamos discordâncias estruturais muito fortes sobre onde começa e onde termina a rede de segurança de um ativo, nós concordamos plenamente que o atual ambiente econômico de juros reais altíssimos simplesmente não tolera complacência. Aquele modelo antigo de crescimento de receita puramente financiado por alavancagem, vendendo promessas sem a correspondente geração de caixa interno, será fatal. É a eliminação sumária dos ineficientes. A margem para erro analítico hoje é zero. E é justamente dessa convergência crítica que nós extraímos aquele insight de ouro que prometemos lá no primeiro minuto do nosso programa. A verdadeira virada de chave sobre como o mercado precifica valor versus as armadilhas de dividendos. E qual seria a forma mais direta e prática de materializar esse insight para a audiência? O insight é que a análise patrimonial moderna e estruturada exige que o investidor cruze as duas disciplinas de forma deliberada e simultânea. Você precisa casar a excelência contábil inegociável na sua visão de margens operacionais e ROI forte com os sinais implacáveis de comportamento, liquidez e a precificação média histórica do setor. Se você encontra a matemática perfeita que o filtro exige, mas o mercado está cobrando triplo do múltiplo histórico por ela, ou pior, ninguém negocia o papel, a equação de valor de longo prazo está quebrada. O segredo da preservação não é escolher entre a planilha de rentabilidade e o comportamento da bolsa, mas exigir rigorosamente que ambos contem exatamente a mesma história. De fato, a intersecção milimétrica entre a eficiência gerencial orgânica e a racionalidade no preço de entrada é o que define o verdadeiro processo fiduciário de proteção. Para você que nos escutou até aqui, buscando proteger o legado da sua família, eu deixo uma provocação prática para ser implementada na revisão do seu portfólio logo amanhã pela manhã. Não aceite as métricas de rentabilidade isoladamente. O próximo passo metodológico para refinar o seu filtro é mergulhar nas médias históricas de precificação de cada setor em que você está exposto. Entenda qual é o PL médio daquele segmento de energia ou de logística nas últimas 2 décadas. Cruze essa informação com a liquidez atual e com a geração interna de caixa de hoje. Somente com esse rigor cruzado, poderemos separar o que é apenas ruído especulativo da verdadeira engrenagem de geração de riqueza. Nós continuaremos a examinar essas dinâmicas profundas do mercado financeiro para apoiar a sua tomada de decisão estratégica. Muito obrigado por acompanhar mais esta sessão de análise de alto nível e até a nossa próxima discussão.